Bora te atualizar também a respeito de Marlon Freitas. O volante pediu ao Botafogo para ser negociado. Vou trazer bastidores importantes desse tema. O grande interessado é o Vasco da Gama. Tem ainda novidades sobre o Vasco. Benítez e Martinez podem ser contratados pelo Cruz Maltino. Além de tudo isso, as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Bora falar agora sobre Paê, o grande craque do Vasco, pode ficar de fora por até 4 semanas. Constatou-se um entorse no ligamento do joelho cruzado, do joelho direito, não há necessidade de intervenção cirúrgica, mas esse tratamento deve demandar cerca de um mês. Bora falar agora sobre Emanuel Martinez, volante de 29 anos de idade que pertence ao América e virou alvo de especulações de vários clubes brasileiros. Já havia contado para vocês que na semana passada o Cruzeiro voltou a tentar a contratação do atleta, não houve acordo e o América já deu as conversas por encerradas. Pois bem, agora o Vasco e o Fortaleza são os principais interessados. E há quem garanta que o Martinez já deu preferência ao Cruz Maltino. A proposta feita pelo Fortaleza de empréstimo até o fim da temporada foi recusada pelo volante argentino. Ele prefere se mudar em definitivo para qualquer clube que seja. O América também prefere dar preferência a essa negociação em definitivo e a pedida é de 2 milhões de dólares. Só para lembrar, o Cruzeiro chegou a oferecer 2 milhões e meio de dólares em janeiro. A relação entre dirigentes do Coelho e do Cruzeiro não é boa, o negócio acabou não avançando. O Martinez nem estreou na atual temporada, cabeça completamente longe da Toca da Raposa, não, do Coelho, por conta dessa proposta do Cruzeiro, que é da Toca da Raposa, e diante desse cenário, ninguém sabe ao certo qual será o futuro do Martinez. O que se sabe é que ele não fica no clube e a janela se encerra em 19 de abril. Marlon Freitas no Vasco, que tem de verdade. Adriano, há muito interesse, não é um interesse novo, a negociação já dura mais de 15 dias. Pelo que eu senti do empresário, o Marlon topa fazer negócio, o Marlon entende que o ciclo dele no Botafogo anda complexo, a torcida pegando demais no pé, só que o Botafogo pede 5 milhões de euros. Bora falar agora sobre Depena. Rescisão do contrato com o Internacional já é oficial ou não? Nessa terça-feira o André Hernan contou que Internacional e Depena acertaram a rescisão do contrato, o vínculo se encerraria em dezembro, ele tem treinado separado já há algum tempo. Pouco depois o Depena veio a público para dizer que não há rescisão do contrato e ele segue treinando de forma separada por decisão da comissão técnica da diretoria. De qualquer forma, com ou sem rescisão, o Depena está completamente fora dos planos, meio atacante uruguaio de 32 anos de idade, que já foi alvo de especulações no Santos, no Vasco, no Bahia e no Corinthians. Ele está completamente fora dos planos do Inter, Colorado topa abrir mão do jogador de graça, a ideia é não ter de pagar mais os 400 mil reais por mês de salário, custo relativamente baixo perto de outros jogadores do elenco do Inter. Jogador que nessa temporada marcou 1 gol em 5 jogos, o único gol dele foi justamente em sua partida de despedida na vitória por 1-0 contra o São José. Em pouco mais de 2 temporadas pelo Colorado foram 102 partidas, 11 gols e 14 assistências. Depena caberia no seu time do coração, 400 mil por mês por um meio atacante, vale a pena? Tô para te dizer que eu o contrataria. Bora falar agora sobre John Textor, que segue causando no futebol brasileiro com uma série de acusações. E em cima disso, o PVC, o Paulo Vinícius Coelho, trouxe a informação de que no mercado existe a suspeita de que todo o barulho que o Textor vem fazendo possa ser para preparar o terreno para a venda da SAF do Botafogo. O que eu consegui apurar em cima dessa observação do PVC e do barulho que o Textor vem fazendo com acusações contra o Palmeiras, agora contra o São Paulo, contra o Fortaleza, falando em esquema de manipulação de arbitragem, enfim. Vamos tentar entender um pouquinho da forma como o Textor gere os seus clubes. Ele é dono do Botafogo, do Crystal Palace, do Molenbeek e também do Lyon. Quase tudo que ele compra é de forma parcelada e com dinheiro que geralmente não é dele. Ele pega empréstimos, faz parcerias, é um cara que se vende muito bem no mercado e tem excelente relação com empresas gigantes de bastante dinheiro, tá? E ele tem uma reputação que se tornou extremamente importante, a ponto de ele ser dono de um clube na Premier League, na Ligue 1 e também no futebol brasileiro. O Molenbeek lá na Bélgica seria o papel menos importante. Entre os clubes que ele adquire pegando dinheiro emprestado estão o Botafogo e também o Lyon. Só para lembrar que o clube francês foi adquirido por 800 milhões de euros. A maior parte dessa grana veio de um acordo com a Ares Management.
Os caras colocaram 450 milhões de euros para que a operação pudesse ser concretizada. O Textor colocou algo na casa dos 50 milhões de euros e agora resta por uma parcela final de mais ou menos 300 milhões de euros que precisa ser quitada ainda na temporada de 2024. Dinheiro extremamente complicado para o Textor conseguir, até porque a Ares Management e a Iconic, que era uma outra empresa parceira que também ajudou o Textor em uma série de movimentos, as duas empresas afirmaram que hoje não tem mais condição de fazer aportes. Diante desse cenário, o Textor se colocou numa condição um pouco difícil, a venda do Botafogo poderia ajudar na quitação da compra do Lyon. Vale a lembrança também de que o Textor já fez alguns movimentos que irritaram torcedores franceses do Lyon, como a venda do time feminino e a ideia de vender também o estádio do Lyon. Para completar toda essa confusão, o Textor tem como grande sonho, e ele já declarou isso de forma pública, de transformar a Eagle, ou de vender ações da Eagle. A Eagle é o fundo que ele criou para comandar todos esses clubes. A ideia é vender essas ações em Nova York, tá? Para isso, para que venda as ações em Nova York, o controlador dessa empresa não pode ter ficha criminal, além de precisar ter uma reputação ilibada. E aí que pode pegar a coisa. Recentemente, por conta dessa série de acusações, o Textor foi muito crítico e fez críticas, mais do que críticas, né? Ele atacou o Edinaldo Rodrigues, que é o presidente da CBF. O Edinaldo processa o Textor de calúnia nas esferas criminal e civil. Diante dessa possibilidade, ou do risco de uma condenação, o Textor teria essa ideia da venda das ações lá em Nova York bastante atrapalhada. Você teria uma punição, uma condenação a partir de uma ação de um presidente da CBF, que é uma entidade filiada à FIFA. Por conta disso, o Textor tem criado uma série de narrativas com direito à participação da inteligência artificial, entre outras, para tentar provar que o que ele diz contra o Edinaldo e contra o futebol brasileiro é sustentável. Tomara que ele seja capaz de comprovar todas essas acusações. Senão, ele certamente será condenado nessa ação do Edinaldo, tomará um gancho extremamente pesado do STJD e possivelmente não conseguirá trabalhar mais à frente do Botafogo. Só para arrematar sobre o fogão, Arthur Jorge, novo técnico do clube, desembarcou no Rio de Janeiro e se disse super animado. A frase que ele falou foi, abre aspas, foi extremamente fácil me convencer a trabalhar no Botafogo, fecha aspas. Hora de informação exclusiva, Marlon Freitas pediu aos dirigentes do Botafogo para ser negociado. Ele recebeu nos últimos dias, no condomínio onde mora, um bilhete com ameaças. E essa foi só a gota d'água para uma relação extremamente desgastada com o torcedor do Botafogo. Desde que o time perdeu o título da temporada passada, o Marlon Freitas passou a ser o grande alvo dos torcedores, com direito a pichações, vaias em jogos e tudo mais. Marlon Freitas tem hoje uma proposta para ganhar basicamente a mesma coisa no Vasco, mas ele teria 3 anos de contrato. O vínculo dele com o Botafogo se encerra em 1 ano e meio. E desde o fim da semana passada, o Marlon Freitas e seus representantes têm trabalhado junto à diretoria do Botafogo na tentativa de convencê-los a fazer o negócio. A proposta do Vasco é a seguinte: 2 milhões de reais por empréstimo até o fim da temporada, mas com uma obrigação de compra se o Marlon Freitas entrar em campo por 5 partidas. É muito natural que o Marlon cumpra esses 5 jogos e o negócio acabe sendo fechado em 12 milhões de reais. O problema é que o Botafogo, especialmente o John Textor, que é o dono da SAF do Botafogo, entende que não é hora de sair do Marlon Freitas. O John Textor adora o Marlon Freitas, o pessoal da comissão técnica fixa também entende o Marlon Freitas como alguém com um papel importante e apesar dos 29 anos de idade e da chance de fazer uma baita grana, porque o Marlon Freitas chegou de graça do Atlético Goianiense, ele estava em fim de contrato, o Botafogo poderia colocar em caixa 12 milhões de reais, apesar disso, hoje a palavra do John Textor é não. O Marlon Freitas não desistiu ou segue tentando convencer os dirigentes do Botafogo. Enquanto isso, o Vasco acena com a possibilidade de um pequeno aumento nessa proposta. Prometo ficar de olho nessa história. Qualquer novidade conto para vocês. Combinado? Quero fechar o vídeo para falar sobre Felipe Coutinho e a chance de o jogador ex-seleção brasileira virar reforço do Vasco a partir da metade do ano. Notícia trazida pelo jornalista Wilson Pimentel dá conta de que o Vasco tenta contratar o Coutinho desde janeiro. Negociações que teriam sido iniciadas pelo Alexandre Matos, diretor executivo de futebol que já nem está mais no Cruz Maltino. Em meio a essas conversas, muitas idas e vindas. Num primeiro momento o Coutinho havia afirmado que daria preferência a voltar para a Europa, ele está jogando no Catar.
Em meio a esse contexto, não apareceram propostas interessantes da Europa. O único que se prontificou a contratá-lo foi o Olympiacos, mas considerou o valor salarial de 3 milhões e meio mensais muito altos. Diante desse cenário, sem propostas para voltar para a Europa, o Coutinho cogitaria jogar no Vasco da Gama. Só que é nesse contexto também que a Aimé Coutinho, a esposa dele, teria descartado a vinda ao Brasil. Além de tudo isso, tem o mais importante: como o Vasco vai garantir, com a ajuda da 777, o pagamento de um salário astronômico ao Coutinho. Óbvio que ele não vai ganhar 3 milhões e meio de reais no Brasil, seja no Vasco ou em qualquer outro clube, mas que o Coutinho exija pelo menos 1 milhão e meio de reais mensais. Vocês acham que a 777 vai fazer o pagamento desse valor por um atleta que não vai ter garantia de revenda? Pelo contrário, chance de revender o Coutinho é nenhuma. E a 777 tem sido extremamente rígida em relação aos investimentos que têm sido feitos, quase todos em que ela espera um retorno financeiro com venda no futuro. E aí, só para completar, contei para vocês nos últimos dias que a 777 perdeu o Carlinhos pro Flamengo. Então tá aí, vídeos atualizados com a notícia do Vasco. Você que ficou no vídeo até agora, não esquece de dar aquela moral, de se inscrever no canal e deixar seu like para fortalecer o nosso trabalho, de sempre estar trazendo vídeos diários aí do maior clube do Brasil, o verdadeiro e o maior de todos, Vasco da Gama, o colossal, o gigantesco, o indestrutível, o incomparável CRVG, maior clube de todos os tempos. Então já deixa teu like aí para poder fortalecer o nosso serviço, que tá trazendo um vídeo diário aí do maior clube do Brasil. Valeu, tô ficando por aqui, um grande abraço no coração, fui, tchau, tchau.